Olá, estamos aqui para mais um vídeo de exercício e temos aqui agora um probleminha da lista 1, né? E esse problema diz o seguinte, que um grupo de turistas, a sexta parte é de italianos, a metade são franceses e os 10 restantes são americanos. Quantos turistas há no grupo? Então, esse problema trata de um grupo de turistas que nós não sabemos quantos são, né? Justamente a pergunta do problema é quantos turistas existem nesse grupo, sabendo apenas que nós temos a sexta parte, né, dessa quantidade de turistas, a sexta parte é de italianos, a metade sabemos aqui que são de franceses e temos 10, né, 10 restantes, ou seja, temos 10 turistas que são americanos, tá? Então, quando a gente fala em sexta parte, metade, nós já lembramos, né, diretamente de frações, né? Então, esse problema aqui vai envolver aí fração, né? Então, você já entende aqui que a sexta parte vai aparecer aí a fração 1/6, tá? A metade, né? Então, vai aparecer a fração 1/2, que é 1/2, tá? E nós vamos utilizar essas informações para saber quantos turistas há no grupo. No entanto, a sexta parte é exatamente a sexta parte dessa quantidade que nós não sabemos quanto é. Nós desconhecemos, né? É uma incógnita para nós, tá? Então, vamos pensar o seguinte, olha, como eu não sei quanto vale, né? Quantos turistas eu tenho, vamos dizer que nós tenhamos aí X turistas. Eu vou atribuir uma variável, né, para essa quantidade de turistas, tá? Uma vez que eu desconheço esse valor. Eu vou utilizar aqui a letra X, tá? Mas você poderia usar aí qualquer outra letra. Então, seja X o número de turistas. Desse número X de turistas, nós sabemos que a sexta parte é de italianos. Então, o que é a sexta parte de um número? É 1/6 desse número, tá? Então, 1/6 de x, né, que é igual a x sobre 6, tá? Então, 1/6 é x sobre 6, né? São italianos. Então, nós temos aqui a nossa fração x sobre 6. A outra informação é que a metade são franceses. O que é a metade? Metade de um número é meio vezes esse número, né? Então, metade de x é exatamente x sobre 2, tá? Nós podemos escrever assim ou assim, tá? Então, a metade são franceses. E tem 10 ainda, né? Que são os americanos. Então, 10 são americanos, tá? Bom, olha só, o grupo de turistas todos é composto por essas pessoas aqui, né? Então, eu tenho x sobre 6 italianos, x sobre 2 franceses e 10 americanos. Se nós somarmos esses números aqui, se nós somarmos a quantidade de italianos, franceses e americanos, nós vamos ter exatamente a quantidade de turistas, que é x, né? Então, vamos somar esses números aqui, olha. Quando nós somamos, tá? X sobre 6 mais x sobre 2 mais 10, isso é exatamente igual ao número de turistas que eu estou chamando de x. Então, observem que nós obtivemos aqui, olha, uma equação dependendo da variável x, né? Ou seja, nós acabamos de equacionar o nosso problema, ok? Então, uma vez que eu consiga resolver essa equação, né? O que é resolver a equação? É achar o valor de x, né? Que satisfaz essa igualdade aqui, ó. Então, uma vez que nós encontramos o valor de x, nós resolvemos aqui o nosso problema, ok? Vamos então resolver a nossa equação? Então, temos aqui a nossa equação, né? E vamos resolver aqui agora a nossa equação, tá?
eu vou usar algumas passagens, né, na resolução dessa equação para que você possa entender onde nós utilizamos aquelas propriedades dos números, né, aquelas propriedades da adição, da multiplicação, né. Todo número tem oposto em relação à adição, tem inverso em relação à multiplicação. Existe o elemento neutro de cada uma das operações, né, comutatividade, associatividade. Então, nós vamos utilizar algumas dessas propriedades aqui na resolução, ok? Então, olha só, eu vou começar somando o oposto do 10 em ambos os lados, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou separar aqui os termos que possuem variável dos termos que não possuem variável, tá? Porque a ideia, né, na resolução da equação é isolar essa variável, tá? De modo que no final você tenha exatamente o valor dela. Então, nós vamos separar. Desse lado esquerdo, eu vou deixar os termos que possuem a variável x, e do lado direito, os termos que não possuem variável x, tá? Que são os chamados termos independentes na equação. No caso aqui, nós só temos o 10, ok? Então, eu vou colocar esse 10, né? Vou trazer esse 10 para o lado direito e esse x aqui para o lado esquerdo, tá? Mas como que eu faço isso? Utilizando as propriedades das operações. Então, o 10 tem um oposto em relação à soma, que é o menos 10. Portanto, eu vou somar menos 10 em ambos os lados da equação, da igualdade, tá? E eu faço essa soma em ambos os lados para que não altere a minha igualdade. Então, somando menos 10 em ambos os lados da equação, né, o que nós vamos obter? Bom, olha, desse lado aqui, olha, quando eu fizer a soma do 10 com menos 10, isso vai ser igual a zero. Então, nós teremos aqui, olha, x sobre 6 mais x sobre 2, 10 menos 10 é igual a zero. Do outro lado, né, nós vamos apenas repetir aqui x menos 10, tá? Quando eu somo qualquer número com zero, o resultado é o próprio número. Então, quando eu somar x sobre 2 com zero, isso vai ser o próprio x sobre 2. Então, nós ganhamos aqui, olha, x sobre 6, x sobre 2 mais 0 é x sobre 2, e do outro lado eu repito aqui o x menos 10, tá? Quando você compara essa primeira igualdade com essa igualdade aqui, observe que o 10 apareceu aqui do outro lado, né, com o sinal trocado, tá? Mas isso só aconteceu, né, porque nós fazemos uso dessas propriedades aqui, tá? Por conta do oposto, né? E o fato, né, do zero ser elemento neutro na adição, ok? Então, essa mesma ideia, esse mesmo processo, né, que nós utilizamos aqui, nós fazemos também para o x, tá? Eu não fiz aqui, né, para a gente ganhar um pouco de tempo, mas é a mesma ideia, né? Você soma o oposto do x em ambos os lados, né? Faz as operações. No final, o que nós obtemos é essa igualdade aqui, ó, ok? Mas como que esse x aparece aqui com o sinal trocado? Porque, na verdade, né, a gente pode fazer esse mesmo processo que nós fizemos aqui com relação ao 10, ok? Então, nós temos essa igualdade agora, né? Nesse lado aqui eu tenho apenas os termos que dependem de x e aqui o termo independente da equação, ok? Bom, agora aqui nós temos uma soma de frações, né? Mas os denominadores são diferentes. Então, basta que a gente consiga escrever esses termos aqui como frações de mesmo denominador, tá? E aí você pode pensar, por exemplo, no MMC, né? Entre 6, 2 e aqui você tem uma fração de denominador 1. O MMC de 6, 2 e 1 é 6, né? Então, nós podemos transformar essas outras frações aqui em frações com denominador 6, tá? Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos, por exemplo, fazer dessa forma, né? Essa fração aqui, olha, eu consigo transformar numa fração
de denominador 6 se eu multiplicar o numerador e o denominador dela por 3, tá? Isso aqui altera a minha fração? Não, eu vou obter uma fração equivalente, né? Fração equivalente com denominador 6, tá? Porque se você simplifica o 3, né, você volta para cá, ok? Então, nós podemos fazer aqui, né, multiplicar o numerador e o denominador por 3. E aí, aqui embaixo, né, nesse denominador, né, nós vamos obter 6. A mesma coisa aqui, olha. Nesse caso, nós podemos multiplicar numerador e denominador por 6, tá? Se você simplifica, né, você volta aqui para o x, ok? Então, fazendo isso aqui, nós conseguimos deixar todas as frações, né, com o mesmo denominador 6, ok? E aí, se elas têm agora o mesmo denominador, nós podemos efetuar a soma aqui dos numeradores, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, denominador 6, e no numerador vai ser a soma desses numeradores aqui, x mais 3x menos 6. Do outro lado, eu venho repetindo, né, o menos 10, até o momento não tem nenhuma operação para fazer, então aqui a gente vai só repetindo, ok? Vamos efetuar essa soma aqui, olha, todos os termos são semelhantes, né, todos dependem de x, então efetuando aqui essas operações, x mais 3x é 4x, menos 6x, isso nos dá menos 2x. Então, menos 2x sobre 6 é igual a menos 10. Tá? Aqui, nós podemos ainda utilizar uma outra propriedade, que é a propriedade do elemento inverso, né? O inverso multiplicativo. Tá? Então, como eu tenho nessa fração aqui, ó, menos 2x sobre 6, eu vou olhar apenas para o coeficiente do x, que é o menos 2 sobre 6. Tá? Antes poderíamos colocar separado também, né? Menos 2, 6 e o x separadinho aqui. Mas não tem problema também deixar assim. Mas vamos olhar apenas para o coeficiente, apenas para o número que está multiplicando o x, tá? O número é o menos 2 sobre 6. Vamos multiplicar ambos os lados dessa igualdade pelo inverso multiplicativo desse número, menos 2 sobre 6. Quem é o inverso de uma fração? É uma outra fração onde esses termos aqui, eles trocam de posição. Né? Numerador vira denominador e vice-versa, tá? Então, o inverso multiplicativo do menos 2, 6 é o menos 6 sobre 2. Então, menos 6 sobre 2 é o inverso multiplicativo de menos 2 sobre 6. Ora, para que eu preciso do inverso multiplicativo? Porque quando você multiplica um número com o inverso dele, o resultado é 1. E se eu tiver 1 aqui, né, 1 vezes x, vai sobrar apenas x, que é exatamente o que eu quero, tá certo? Então, você pode aqui já pensar, né, se menos 6 sobre 2 é o inverso de menos 2 sobre 6, o produto desses dois números vai ser igual a 1. Então, você já poderia colocar aqui o 1, né, vezes o x aqui, ó, tá? Lembra que a gente está olhando aqui só o coeficiente do x, tá ok? Bom, eu multipliquei esse inverso em ambos os lados, né? Para quê? Para não alterar a minha igualdade, tá? Então, se eu multiplico de um lado, eu multiplico do outro também, ok? Mas aí você pode também fazer a conta aqui devagar, né? Menos vezes menos é mais, 6 vezes 2 é 12, 2 vezes 6 é 12, aí você tem 12x sobre 12, o 12 vai simplificar com 12, né? Sobrar só o x, tá? E desse lado aqui, né, efetuando a conta, você tem menos vezes menos, que é mais, 6 vezes 10, que é 60, e o 2 vezes 1, que é igual a 2, ok? Muito bem. Então, fazendo a simplificação, nós temos aí, ó, de um lado nós temos apenas o x e do outro nós temos apenas 30. Portanto, nós acabamos de encontrar o nosso valor de x, né, que é igual a 30. Então, nós temos aqui a solução do nosso problema, né? Temos, então, 30 turistas, tá? Dos quais a sexta parte eram de italianos, né? Então, a sexta parte de 30 é 5. Então, agora nós sabemos que nesse grupo tem 5 italianos. A metade, que é 15, são franceses. E os 10 americanos que nós já sabíamos.